Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma resenha de livro, tá? Dessa vez um pouquinho diferente, são livros de não ficção. São dois livros, eles podem tanto ser lidos como publicações independentes, mas eles também podem ser lidos como dois tomos do mesmo livro, vamos dizer assim, porque eles são sequência direta um do outro, tá? Livros de história de um historiador americano chamado Thomas Skidmore, que nasceu em 1932, faleceu em 2016 e que era especializado em história do Brasil. Escrevia bastante sobre a América Latina, mas principalmente sobre o Brasil. E chega a ter engraçado a vida dele, que teve um período que ele veio para o Brasil estudar, que a intelectualidade brasileira começou a acusar ele de ser espião da CIA. Mas isso é outra história. Então os livros são Brasil, de Getúlio a Castelo, que vai traçar a trajetória política do Brasil de 1930 até 1964, e Brasil, de Castelo a Tancredo, que vai de 1964 até 1985. Então, nesse primeiro volume aqui, tá, você vai ter desde a eleição de Getúlio em 1930, passando pelo Estado Novo, aí a derrubada de Getúlio, a volta de Getúlio ao poder através do voto direto, que é um fato bem marcante, assim, eu acho que eu desconheço na história mundial um outro país onde um ditador seja derrubado do poder e volte a ser presidente por eleição, voto direto, gente. Isso é só no Brasil que acontece essas coisas. E tem gente que defende Getúlio até hoje, o pessoal mais velho, tá? Então passa por Getúlio, passa por Juscelino, passa por Jânio Quadros, passa por João Goulart, todo esse período conturbadíssimo da história brasileira, com várias intrigas políticas, a ação de Carlos Lacerda apoiando o golpe de 64, a ação dos militares, toda a questão da política do Estado Novo, da política derrubando a política do café com leite. É bem interessante mesmo para quem gosta de história do Brasil. Claro que não fica só na política, tem uma passagem falando um pouco de economia, mas é muito focado na política mesmo. E nesse aqui vai do golpe militar de 64, todo o período autoritário dos militares no poder, tá? Desde Castelo, passando pela junta militar e tudo, Geisel, até chegar no governo Figueiredo, que foi o último presidente militar, e a eleição de Tancredo Neves, que ganhou, mas não levou, que infelizmente faleceu antes de poder assumir, assumiu o vice dele na chapa, que era o senhor José Sarney, e todo mundo sabe que deu também, né? Mas aí foi a volta dos presidentes civis. O primeiro, no que foi Tancredo, né, que assumiu o Sarney, não foi eleito diretamente, foi eleito pelo Congresso Nacional. A partir dele, do Sarney, que saiu, entrou o Collor, passaram a ser eleitos por voto direto. Então você tem esses dois livros aqui, bastante interessantes. Tá? São livros mais antigos, mas são livros de história muito bem escritos. Para quem gosta desse período histórico, eu aconselho bastante a ler esses dois livros aqui, vai esclarecer bastante coisa, são livros bem escritos. Tem gente que não gosta muito, acha que tem um matiz mais voltado para esse lado, tem gente que acha que tem um matiz mais voltado para o outro lado. Eu sei assim, nenhum livro é imparcial, gente. Esse não é assim, esse livro aqui é isento, é mentira. Pode ser que a pessoa tenha escrito tendo um grau de isenção maior do que um livro, por exemplo, que é escrito claramente para ser panfletário. Tá? Existem livros panfletários. O cara escreve o livro, o autor, a autora, escreve o livro não para mostrar a história, mas para distorcer a história, para mostrar o ponto de vista que ele quer. Esse livro não tem isso. A matiz ideológica do autor sempre vai transparecer em qualquer livro. As pessoas reclamam muito hoje em dia que Eric Hobsbawm era um escritor de esquerda marxista. Pô, o cara era marxista. Os livros dele são bons também. Tem gente que acha chato. Eu gosto, particularmente. Mas esse é outro livro. Mas esses dois livros aqui são muito interessantes porque é a visão de um estrangeiro, um americano, sobre todo esse período, 50 anos da história do Brasil. 55 anos, né? Aprender matemática. 30 a 85.
55 anos de história do Brasil, contados a partir do ponto de vista de um americano, o que eu acho bastante interessante, tá? Então fica a dica para vocês, leiam bastante esse livro. Eu estou sacudindo o livro, estou parecendo uma borboleta batendo asa aqui, mas vai assim mesmo. Então leiam, tá? Eu recomendo bastante a leitura desses livros aqui. Para quem gosta de história, é uma boa pedida, principalmente para quem gosta da história política no Brasil, vai ver as convulsões sociais que vieram das intrigas políticas, tá? Então são essas aqui as recomendações. Você pode ler isoladamente. Se você gosta mais desse período aqui pré-golpe militar, você lê isso aqui. Se você se interessa pelo regime militar que governou o Brasil de 64 a 85, leia esse aqui, tá? Vocês não vão se arrepender de ler esses livros. São livros relativamente fáceis de achar. Eu não pesquisei para ver se ainda tem na Amazon, mas eles não são livros difíceis não. Eles devem ter... O acesso deles deve ser bastante facilitado, porque são livros muito conhecidos, bastante famosos na área de história, tá? Então foi essa aqui a recomendação de hoje, tá? Deixe seu joinha se acompanhou a gente até aqui, se inscreva no canal se não é inscrito ainda para dar uma força pra gente, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí para divulgar o canal. Se puder, ponha os vídeos que você mais gosta do canal numa playlist sua, porque isso chama a atenção do famoso algoritmo do YouTube, e aí dá uma força pro canal. O canal ainda é pequenininho. E acompanhe a gente aí ao longo da semana. Esse mês a gente tá, por enquanto a gente tá conseguindo. Tá fazendo vídeo todo dia. Tá fazendo um Verda nosso aqui. Tá? A gente ficou com inveja dos outros booktube e resolvemos fazer, até porque a gente rouba, porque nós somos dois, os outros são um só. Tirando o Explorer Books, mas então fica mais fácil pra gente, mesmo assim dá um trabalho danado, gente, fazer vídeo todo dia, tá? Vocês aqui não imaginam o trabalhão que dá, coitado da Sara que tem que editar tudo. Tá, mas aí acompanha a gente aqui, deixa aí nos comentários se você gosta de livro de não ficção, se você gosta de história. Eu sou formado em história, então vocês querendo eu posso trazer outros livros aqui do tema. É só deixarem eu gosto do tema tal, eu gosto do tema assim, assado e tudo. Diga aí o que vocês gostariam de ver em livros de não ficção também e de ficção também, tá, gente? Porque é mais o foco do canal mesmo. Então acompanhem sempre o canal, fica todo mundo bem aí, um abração para todo mundo.